para ter a vida eterna. Jesus fala para ele assim: você conhece os mandamentos? Só que quando ele chega para Jesus, como você entrou aqui nesta noite, Jesus ele já conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso pensamento. Antes de nós nascermos, ele já nos conhecia. O salmista ele diz que ele cuida do nosso deitar e do nosso levantar. Então ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E Jesus, eu creio que ele, ao olhar o coração daquele jovem, ele fala para aquele jovem assim: você conhece os mandamentos? A resposta daquele jovem foi assim: olha, eu tenho observado, eu conheço esses mandamentos desde a minha mocidade. Então ele conhecia os mandamentos. Aí Jesus vai falar para ele assim: olha, Jesus ele cita 5 mandamentos. Quando Deus ele entrega a Moisés, ele entregou 10 mandamentos. Jesus aqui só cita 5 para ele. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e a tua mãe. Aquele jovem falou assim: olha, eu conheço desde a minha mocidade esses mandamentos. Aí nós vamos observar esses mandamentos que Jesus falou para ele. Jesus falou para ele assim: olha, não adulterarás. É um mandamento fácil de se cumprir. É ou não é? Adultério é o quê? É você enganar o seu companheiro, seu marido, a sua esposa. Não adulterarás. É o primeiro mandamento que Jesus fala para ele. Se nós observarmos, é um mandamento fácil de se cumprir. Ninguém aqui é adúltero. Todo mundo é fiel. E Jesus fala para ele assim: ó, não adulterarás, não matarás. Tem algum assassino aqui, algum serial killer? Né? Ninguém aqui é assassino. Então é um mandamento fácil. Você não é matador, não sai tirando a vida das pessoas. O que é furtar? Você viu o celular ali em cima, pegou e passou num lugar, viu uma bicicleta, pegou a bicicleta e levou. Então aqui nós não temos essa prática. Não furtamos. Então nós cumprimos também esse mandamento. Aquele jovem cumpria aquele mandamento. Não era de furtar, um mau costume, de pegar o que não é teu. Então um mandamento fácil. Jesus falou para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou seja, você inventar coisa de outra pessoa. Ah, eu vi o Jamicinho ali dançando na rua e era mentira, isso é falso testemunho. Então também é um mandamento fácil de se cumprir. Você não anda por aí levantando falso testemunho, contando mentira dos outros. E Jesus citou um quinto mandamento ali, que é honra ao teu pai e a tua mãe. Então também é um mandamento fácil. Só que Jesus vai falar para ele assim, depois desses mandamentos, que ele diz que conhece os mandamentos, que desde a mocidade ele já sabia aqueles mandamentos. Jesus fala para ele assim: olha, então agora vai, pega tudo que você tem. Ou seja, a riqueza que ele tinha. Talvez era riqueza que passou de pai para filho, e ele herdou aquilo, ou talvez ele conquistou. E Jesus fala para ele assim: ó, pega tudo que você tem, vende, e depois que você vender, reparta com os pobres. A Bíblia vai dizer que aquele homem, Lucas capítulo 18, você pode conferir na sua Bíblia, vai dizer que aquele homem ele ficou triste. O semblante dele cai, acredito que aborrecido. A Bíblia diz que ele fica triste e vai embora. Mas ele não queria a vida eterna. Aí talvez alguém pense assim: poxa, mas por que ele vender a riqueza? Jesus é contra ser rico? Não, Jesus não é contra ser rico. Já falei aqui algumas vezes, você pode ter uma casa bonita, você pode ter uma empresa, você pode crescer na vida, você pode virar um empresário, você pode ter, você pegar a palavra aqui,
Davi, ele era um jovenzinho pobre, e Deus fez dele um rei de Israel. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele foi o maior rei, teve o reino mais rico da face da terra. A palavra vai dizer que Jó, por ser fiel, o que Deus fez? Dobrou tudo que Jó tinha. Então Deus não é contra a riqueza. Mas por que Jesus mandou aquele jovem pegar e vender tudo? E repartir com os pobres? Porque Jesus, ao olhar o coração daquele moço, Jesus viu que aquele moço estava preso à riqueza. Preso naquilo que ele possuía. Você não consegue alcançar a vida eterna se você ficar preso nas coisas materiais. Não consegue. Porque você não vai ter tempo para vir à igreja, você não vai ter tempo para Deus, não vai ter tempo para orar, porque você vai ficar preocupado com tantas coisas. Então, quando Jesus fala para ele vender, Jesus estava falando, como ele disse que cumpria todos os mandamentos, Jesus estava querendo que ele provasse, então, que a irmã citou aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o maior de todos os mandamentos. É você amar a Deus de todo o teu coração. E o segundo maior semelhante a esse é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era o que Jesus queria que aquele moço refletisse. Se ele queria a vida eterna, ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Só que a Bíblia diz que ele se entristece e vai embora. Desistiu da vida eterna. Quantos desistem da vida eterna porque não quer trocar a vida eterna, não quer trocar a bebida pela vida eterna, não quer trocar o cigarro pela vida eterna, as drogas pela vida eterna, o baile aí da vida, as danças, as músicas. Então não consegue obter a vida eterna porque não quer abrir mão das coisas materiais. Então quando ele fala com aquele jovem, o jovem sai triste. Se aquele jovem quisesse mesmo a vida eterna, ele ia falar assim, eu vou vender e vou te seguir. Talvez Jesus ia falar para ele, então pode me seguir. Não ia ser preciso ele vender tudo, porque Jesus estava provando ele. Às vezes Jesus ele nos prova assim, para ver se a gente vai abrir mão pelo reino de Deus. Vocês ouviram aqui o testemunho desse casal. Abriu mão. Poderia estar na casa deles, vivendo tranquilo, levando uma vida normal para o mundo, mas abriu mão, entrou na Kombi para quê? Uma aventura? Não. Para levar a palavra para aqueles que estão pela estrada aí andando, oprimidos, porque esses andarilhos são, muitas pessoas são oprimidas, longe da família, mas eles abriram mão do conforto para estar na estrada, levando a palavra de Deus. Por quê? Porque está cumprido os 2 maiores mandamentos. Amará a Deus acima de tudo. Como Jesus disse aqui, ó. Agora veja o que Jesus vai dizer no final. Presta atenção. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Discípulo Pedro falando. Aí Jesus vai dizer para ele assim, ó, presta atenção que Jesus vai falar para ele. Na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo. Então veja que você deixar as coisas do mundo para buscar a vida eterna, para buscar a Deus, você não vai virar miserável, não. Deus ele vai abençoar a tua vida. Jesus diz aqui que vai ganhar muito mais. Você servindo a Ele, você vai ganhar muito mais. Por quê? Porque você pode passar um momento difícil na sua vida, porque a palavra de Deus diz que não há um justo que venha padecer sem o pão. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Nós deixamos tudo lá